palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os 3 últimos versículos, versículos 16 até o 18, vamos ler. Diz assim na versão King James Fiel: Ora, o próprio Senhor da paz vos conceda paz sempre, por todos os meios. O Senhor seja com todos. Saudação de Paulo, com minha própria mão, que é o sinal em todas as cartas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Podeis sentar, irmãos? Esse último trecho de 2 Tessalonicenses 3 é o encerramento da carta do apóstolo Paulo. E neste encerramento, o apóstolo, como sempre, ele faz ensejos, que são desejos espirituais para aquelas pessoas para quem ele está escrevendo. Os desejos de Paulo aqui são paz, presença, autoridade e graça. E nós vamos ter, durante este mês de dezembro, embora tenha feito ali a escala, de outros pregadores, nós vamos ter um mês, uma semana, um domingo para cada um destes ensejos do apóstolo Paulo, pois não vai dar tempo de nós vermos todos eles de uma só vez. Mas hoje nós vamos ver como que o apóstolo Paulo desejava, o que o apóstolo Paulo desejava da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo para a igreja que ele escreveu pela segunda vez, a igreja dos Tessalonicenses. Pois bem, Paulo encerra a sua segunda carta aos Tessalonicenses desejando paz a eles, aquela paz que vem do Senhor Jesus, a paz que vem do Senhor da paz. Ele chama Jesus de Senhor da paz, aqui neste lugar. E isto se deu porque, obviamente, era um costume de Paulo encerrar as cartas assim, mas também pela forma que ele vinha dizendo do assunto anterior, que era um assunto muito delicado, como eu disse aos irmãos no início daquele tema. Falar sobre as pessoas que não gostam e não querem trabalhar. Este é um assunto delicado. E Paulo foi conversando, doutrinando sobre este assunto de tal modo que ele chegou em um ponto de que a igreja, os irmãos que trabalham, que têm o seu trabalho, que gostam de trabalhar, eles devem se afastar daqueles irmãos que não gostam de trabalhar. Aparentemente é uma doutrina muito dura para ser aplicada em uma situação como esta. Mas o apóstolo Paulo não está falando daquelas ressalvas que nós já colocamos, de pessoas que não conseguem um trabalho, de pessoas aposentadas, de pessoas que não podem trabalhar por causa das suas limitações físicas, por idade e essas outras demais coisas que nós já vimos. O apóstolo Paulo está falando de pessoas que realmente não querem trabalhar. E como o assunto é muito delicado, Paulo agora deseja que a paz do Senhor venha sobre aquela igreja. Ele havia dito no versículos 14 e 15, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, para que não parecesse que ele quisera causar na igreja uma divisão, como muitos poderiam assim entender, a igreja dividida entre os trabalhadores e os preguiçosos, essas coisas, então ele faz um ensejo de paz. Deve haver paz na igreja, mesmo quando há divergências e até mesmo desobediência de membros. Embora estes membros precisem ser confrontados e corrigidos, todavia a igreja deve manter a paz. A igreja deve fazer tudo para ter paz. Nenhum irmão em Cristo é inimigo. Por isso mesmo é que o faltoso deve ser corrigido com espírito de brandura, diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Todos que forem corrigir, como nós já estudamos na primeira carta, capítulo 5, verso 12 e o 14 principalmente, todo crente não apenas pode corrigir seu irmão, como deve. Nós já estudamos isso. Todo cristão deve corrigir o outro cristão, mas ele deve fazer isso em brandura, em suavidade e com um espírito de vigilância, para que ele também não esteja
incluído no mesmo erro. E também vigilante para que não venha a cair naquela mesma falta a qual ele está chamando a atenção do seu irmão. Mas isso não é tarefa só de pastor ou presbítero. Claro, pastor e presbítero, eles vão para a parte da disciplina eclesiástica que só eles podem realizar. Mas a correção mútua, a admoestação, chamar o irmão naquele pecado em que ele está, é dever, não é só um poder, mas um dever de todos nós, uns para com os outros, visando o bem do corpo de Cristo. Isto nós já estudamos lá no capítulo 5 da primeira carta. Então Paulo está terminando sua carta, e ele não quer deixar aquela impressão de rígida exigência, mas de atitude pastoral que deseja sempre que a igreja caminhe em paz, seja em qualquer que for a relação. Então, vejamos os desejos finais de Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. Ele deseja 4 coisas: a paz na igreja, a presença de Cristo na igreja, a sua autoridade apostólica e, finalmente, a graça de Jesus para com todos. Hoje, nós vamos ver, portanto, a paz na igreja. Diz assim, repetindo o versículo 16: Ora, o próprio Senhor da paz vos conceda a paz sempre, por todos os meios. Quando Paulo fala da paz, ele invoca o Senhor da paz. Jesus é o Senhor da paz. Ele disse em João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo, irmãos, tem a sua paz. É óbvio que a paz do mundo é do jeito dele, a saber, uma tentativa de viver sem conflito, desconsiderando que a raiz de todos os conflitos está no coração do homem. Foi lido hoje pelo presbítero César no início deste culto. O homem tem o seu coração totalmente corrupto e pervertido, diz a palavra do Senhor em Jeremias 17, versículo 9, foi o que nós ouvimos aqui, e pela sua breve explanação, muito bem explicado aos nossos corações. Mas o mundo rejeita isso. O mundo diz que o homem é bom. Aliás, muitos crentes pensam que o homem é bom. Porque quando nós falamos de certas pessoas, por exemplo, não convertidas, seja no local de trabalho, da nossa família, da escola, ou um conhecido, nós falamos, não, aquele sujeito é bom. Ele só falta ter Jesus. Nós sempre dizemos isso. Agora você pensa, uma pessoa que falta ter Jesus, ela falta o quê? Ela falta tudo, ela não falta a cereja do bolo, ela falta o bolo inteiro. O problema é que nós achamos que não. A gente até diz para a pessoa assim, rapaz, você é tão bom que se você fosse, você só falta ser crente para ser completo. A gente diz assim, como se aquela pessoa realmente, Jesus, ela estivesse fazendo um favor para Jesus, para ela ser crente. Mas, irmãos, isso é vergonhoso, porque todo ser humano tem o seu coração pervertido e corrupto. Isso é o que a Bíblia declara sobre o homem. Eu creio na Bíblia, eu não creio no homem. A Bíblia diz que o homem sem Cristo é pervertido e corrupto, e é isso que ele é. Se eu crer no homem, na filosofia da nossa sociedade, eu estou dando um tapa na cara de Deus, dizendo que a palavra dele não tem significado algum para mim. Se a Bíblia diz que o tolo diz no seu coração não a Deus, eu vou chamar o ateu de inteligente? Mas nós chamamos. Não, aquele cara é inteligente, ele é formado, ele é cientista, ele é não sei o que. Daí? A Bíblia, a palavra de Deus, o diagnóstico de Deus sobre ele é tolo. Eu vou contra Deus, eu sei mais que Deus. Deus é onisciente, irmãos. Deus sabe quem é todo mundo. Nós não sabemos. E se a palavra de Deus diz que é tolo aquele que diz que não há Deus, tolo ele é. Pode ter estudado, pode ter diploma, pode ser doutor, pode ser o que for. Eles estão em um grupo de pessoas que se condecoram entre si
nas suas rebeldias contra Deus. Eu vou participar disso? Eu não. Deixa eles se condecorarem. Eu continuo dizendo o que a Bíblia diz a respeito deles. E era exatamente aquilo que eu era sem Cristo. Um tolo também. Um idiota. É isso que eu era. Mas agora somos luz no Senhor, diz a Bíblia. A Bíblia fala que eu sou luz, então acabou. Eu fico com a Bíblia. Eu sou luz no Senhor. A filosofia mundana diz que o homem se torna mal por imitação dos maus comportamentos sociais que ele presencia em sua vida desde a infância. Mas o testemunho bíblico, e é isso que interessa, diz o seguinte. Deus falando, em Gênesis 8:21, na NBV, Nova Bíblia Viva, nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos, ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal desde a infância. É isso que Deus diz sobre o homem. Diz também o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, Salmo 58:3, na NBV também, os perversos desde o nascimento se afastam de Deus. Eles não crescem para se afastar de Deus, não. Eles não são corrompidos pela sociedade para se afastar de Deus, não. Diz a Bíblia, desde o seu nascimento se afastam de Deus. Desde o berço vocês vêm seguindo o caminho errado, o caminho da mentira. Não há ser humano bom. Olha o testemunho de Jesus sobre o homem. Mateus 7:11, Jesus diz, ora, vós que sois maus. Jesus não falou, ora, nós que somos maus. Jesus não, ele ficou de fora. Maus são vocês. Eu não, eu sou Deus e eu sou bom. Jesus fala. Eu sou Deus e por isso eu sou bom. E como homem, sou homem perfeito e bom. Agora vocês não. Vocês são maus. Jesus chamou cada um dos homens de árvore de má qualidade. Na NTLH, Mateus 12:33. E no 34, Jesus diz assim, ninhada de cobras venenosas. Na NTLH, não sou eu não, é a Bíblia que vocês usam aí. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que está cheio. Pronto. Se o coração está cheio de maldade, é isso que a boca vai dizer. E quando a boca de um homem mau fala uma coisa boa, ele está falando hipocritamente. Porque a boca de um homem mau consegue dizer o contrário do seu coração para enganar o ouvinte. Portanto, o testemunho de Deus e do seu Filho sobre o homem é este. E já que o homem é mau por natureza, não se pode esperar paz entre eles. Então Paulo diz no original grego assim, ele mesmo, pois, o Senhor da paz, que tenha dado a vós, ele põe lá no passado, que tenha dado a vós a paz por meio de todo sempre, em todo caminho. É desta forma que Paulo diz no grego. O profeta Isaías chama Jesus Cristo, em Isaías 9:6, de príncipe da paz. E Paulo aos Efésios, eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse texto de Efésios 2 que eu vou ler, porque Paulo coloca Jesus Cristo como aquele que é a paz, não somente quem trouxe a paz, mas quem é a paz. E também aquele que fez a paz. Paulo usa 3 verbos sobre Jesus em relação à paz. Diz assim, nunca se esqueçam, você está falando para nós, gentios, que não somos judeus, nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas. Lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2, 11 e 12. Pelo fato de nós, irmãos, não sermos o povo da aliança no passado, nós éramos errantes e sem Deus. Porém, por meio deste que é a paz, por meio de Jesus Cristo, veja o que aconteceu. Agora, porém,
vocês pertencem a Cristo Jesus. E ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Primeiro verbo, ele é a nossa paz. E segundo verbo, ele fez a paz entre nós, os judeus, Paulo dizendo que ele era judeu, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os seus mandamentos na forma de ordenanças. Ele tomou os dois grupos que se opunham, judeus e gentios, e os fez parte dele mesmo, e formou um só povo, e finalmente houve paz. Continua dizendo, como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro. Judeu não gosta de cristão só quando ele não tem Jesus. Quando ele tem Jesus, ele ama cristão, porque ele é um cristão. Pois fomos reconciliados ambos com Deus, e assim finalmente a inimizade se acabou na cruz. A inimizade se acabou na cruz. E ele trouxe este evangelho da paz. Ele é a paz, ele fez a paz e ele trouxe a paz. Por meio do evangelho, a vocês que estavam longe dele e a nós que estávamos perto dele. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros do próprio corpo da família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Aleluia! É isto que o Senhor da paz fez comigo e com você. Perceba que paz tem a ver com sua relação com Deus. Embora Paulo tenha falado ali de gentios e judeus, aquela intriga, aquela coisa que judeu sempre se considerou superior, mas Deus nivelou estes povos, Deus rebaixou os judeus que se achavam altos, e Deus levantou os gentios que estavam esmagados na lama, e colocou ambos aos pés da sua cruz, para destes dois povos trazê-los juntos, primeiramente pacificados entre si, agora para ter paz com Deus. Você não pode assumir que tem paz com os outros se você não tem paz nem com Deus. Ninguém pode livrar você da condenação se você não estiver em paz com Deus. Suponha que você tenha muitos amigos. Suponha que você tenha muitos amigos até cristãos. Nem eles podem fazer a sua paz com Deus. Somente Jesus. E se Deus quiser te condenar, ninguém poderá fazer a sua paz com Deus. Ninguém. Por outro lado, se Deus fizer as pazes com você, se Deus te chama por meio de Cristo e faz as pazes contigo, ninguém poderá também te condenar. Ninguém. Ainda que o mundo inteiro se levante contra ti, ainda que toda hoste espiritual da maldade se levante contra você, ninguém poderá condenar aquele que Deus elegeu, que Ele escolheu. Não pode, porque Deus que é o maior, o juiz de todas as coisas, eu disse que Ele tem paz comigo. Quem vai dizer o contrário, irmão? Quem é maior do que Deus para dizer que não? Não há condições. Paulo diz aos romanos que esta paz, ela vem por meio do quê? Da justificação pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que quando você confia no Filho de Deus, o próprio Deus se torna o teu justo e o teu justificador, porque você tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Deus apraz te dá a paz. Somente os que foram reconciliados com Deus terão paz com Ele. E esta reconciliação ela é feita somente mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não imputando as suas falhas. Por quê? Porque as falhas nossas foram imputadas sobre Cristo Jesus. E ele diz depois que agora nós que fomos reconciliados, nós também fomos feitos embaixadores de Deus. Aqueles que declaram pelo poder de Deus para os homens e clamam alto e bom som para eles: venham ter paz com Deus. Não somente Ele nos deu a paz, como nos fez proclamadores desta paz. Então, além de Jesus ter feito a paz entre dois povos, tirando aquela rejeição que a lei trazia, Ele também fez a nossa paz com Deus. E agora que temos paz com Deus, devemos e podemos ter paz uns com os outros. Paulo diz, Romanos 12, 18, na Almeida século 21, se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Há muitos homens que não vão querer a paz conosco, mas isso não importa. Se depender de nós, nós vamos ter paz com eles. Mas entre os crentes isso não é permitido. Entre os crentes é obrigatório ter paz, porque os crentes são uma sociedade que vive a expressão da relação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo perante este mundo, em forma de igreja, de irmãos. Ela retrata aquilo que o Pai já vive desde a eternidade com o seu Filho e seu Espírito. A igreja não tem escolha, ela tem que ter paz com o seu irmão. Sem essa reconciliação, você seria condenado por Deus, mas com ela, Deus não te condenará e você ainda anuncia isto aos perdidos. Semelhantemente, o autor aos Hebreus pronuncia, na NVI, Hebreus 12, 14, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem que buscar a paz com todos. Crentes não podem viver em dissensão, em mágoas. Crentes não podem. A Bíblia diz, busquem, busquem. Isso tem que partir de nós. E a paz com todos. A paz com todos quer dizer que eu demonstro para todos os meus irmãos que eu já recebi esta paz que veio dos céus, que veio de Deus. Crente que tem a verdadeira paz de Jesus Cristo, sempre perdoa, pois foi por meio do perdão do Pai que ele obteve a paz. Infelizmente, já vi crentes à beira da morte, chorando, mas não era chorando porque queria perdoar. Chorando porque seu coração estava amargo. Ele estava chorando ainda de ressentimento e rancor por aquilo que alguém havia feito ainda na sua infância, na sua juventude, há tantos anos. Já vi tantas viúvas chorarem. Muitas confessaram choro em suas camas solitárias agora, que os seus esposos já tinham partido, mas que elas nunca os perdoaram. E agora se lamentam porque não podem mais vê-lo para falar sobre o assunto. E o diabo, oportunista como é, manifesta-se em sonhos para estas pessoas, trazendo a imagem do falecido para dizer algumas palavras para aquela irmã viúva. Crente que tem a verdadeira paz de Jesus nunca provoca ninguém e nem ofende a seu irmão. Pois quem tem a paz promove a paz. Veja o que diz Tiago. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia e de bons frutos, depois imparcial e depois sem hipocrisia. As 7 características da verdadeira sabedoria que vem do alto e está no coração, sabe de quem? Deste aqui, que ele continua dizendo, Tiago 3,17, agora o 18.
o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. É este que tem a verdadeira sabedoria. É quem semeia a paz. Não é quem semeia contenda. Não é quem vai lá falar mal do irmão. Não é aquele que vai dizer para o outro daquilo que o outro ofendeu, que lhe fez, tentando disseminar a contenda, mas pelo contrário, ele perdoa para disseminar a paz. E se não me perdoarem, pastor? O cristão que tem paz, ele é tão pacífico, que se não o perdoarem, ele já liberou o perdão para aquela pessoa, mesmo sem ela querer, mesmo sem ela pedir. Ele já liberou. Ele já está livre do fardo pesado. Ele caminha em leveza e santidade diante de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o verdadeiro cristão, que já recebeu a paz com Deus, ele faz esta comparação. Ele diz assim: eu era condenado por Deus de forma justa, perfeita, porque Deus é santo e eu era pecador. Ele me deu a paz. Eu teria inimizade com Deus para sempre e eu pagaria caro por isso no inferno. Sem merecer, Ele me deu a paz. Agora, por que eu vou rejeitar dar isso para os meus irmãos? Além de viver em paz com Deus e uns com os outros, os crentes são também chamados para promover a paz, como nós já vimos em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Mas também o próprio Jesus disse em Mateus 5, 8, na versão King James fiel, ele diz: abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é exatamente isto? Não é exatamente você que já recebeu a paz e que agora não é mais inimigo de Deus, que é chamado filho? E então agora você será bem-aventurado quando você se torna um pacificador. Veja bem, Jesus não está falando de apaziguador, daqueles que vão lá para resolver brigas de família, briga de irmãos, de colegas, brigas de inimigos, briga de nações. Não, Jesus está falando de pacificador, aquele que proclama o evangelho da paz, para que as pessoas tenham paz com Deus. Nós somos chamados para isso, irmãos, para fazer um anúncio da paz que Deus tem em Cristo, para aqueles que estão em inimizade. Porém, nunca se esqueça que esta paz vem de quem? Volte aqui. Ela vem do Senhor da paz. Essa paz é um aspecto do fruto do Espírito, como diz Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é o que, meu irmão? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo, que é formado dentro do cristão. Quem tem Jesus habitando em si pelo Espírito Santo, produzirá em si o fruto da paz. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Vejamos mais o que Paulo diz no 16 aqui em Tessalonicenses. Ele diz: que o Senhor da paz vos tenha dado sempre a paz. Observe esse advérbio sempre. Quer dizer que a paz de Jesus é contínua, meus irmãos. Não há nada que deva ou possa interrompê-la. Quem tem a paz de Cristo aqui hoje? Essa paz já foi interrompida por alguma circunstância? Alguma circunstância tirou sua paz com Deus? Estava revelando o que acerca disto? Ou que a sua paz não é verdadeira, ou que você não estava confiando na verdadeira paz. Os sentimentos misturados, confusos, que nós temos, que acompanham a nossa vida, não podem determinar se nós temos ou não a paz do Senhor da paz. A alegria não pode te confundir. Tem muito crente que na euforia ele diz: estou em paz com Deus.
E na hora da raiva? Agora eu não estou. E na tristeza? E na decepção? Quando você esperou demais de alguém? E no medo? Todos os sentimentos que nos assolam, que nos invadem, nada podem dizer a respeito da nossa paz que vem do Senhor. É por isso que Paulo diz para sempre, por meio de todo sempre. Esta paz permeia tudo em nós e ao nosso redor. E ainda mais, não só em nós, mas em todo o caminho. A tradução minha diz todos os meios, a sua diz todas as circunstâncias. A minha falou todo o caminho, traduzindo direto do original, essa paz permeia todo o caminho. Caminho é situação, é onde você vai, é o que você faz, é onde você está, é o que você está passando, isso não interessa. A circunstância vigente da igreja daquela época era um problema, porque havia pessoas desordenadas que não queriam trabalhar. Mesmo nestas circunstâncias, Paulo diz que devemos ter a paz do Senhor da paz. Mas não só nesta, como ele diz, senão em todas elas, todos os caminhos. O que é, meu irmão, que você está enfrentando agora? Que circunstância te cerca hoje? O que é que mexe com a sua paz atualmente? Alguma coisa que tira a sua paz? Alguma ansiedade? Alguma coisa que você deseja? Algum pedido que você fez para Deus e ainda não viu nenhuma resposta? Alguma coisa que tire a sua paz? De que paz você está falando? Se ela pode ser interrompida, da paz do mundo? A paz do mundo é sossego, que o mundo promete, mas é uma falsa paz, pois nem mesmo o sossego ele não pode te dar. O mundo que estamos vivendo está cada vez pior, como é que ele pode lhe prometer sossego? Ausência de conflito, como? Se ele mesmo está envolvido em conflitos seríssimos, em todas as áreas, na política, na mídia, nas famílias, nos relacionamentos trabalhistas. O mundo está piorando. Vocês podem ver isso em comentários da internet sobre qualquer assunto. As pessoas estão inflamadas, as pessoas estão agressivas, elas não conseguem mais dialogar. Como que o mundo pode lidar? Nem que seja a falsa paz, ele não pode, porque ele está cada vez pior. Mas a paz que Jesus lhe promete não é sossego, mas é um descanso inamovível. Ele não pode ser movido, não pode ser retirado. Paz que depende de bons momentos é a paz do mundo, que não é paz nenhuma, porque o mundo fica pior. E como é a sua paz? Ela vem do Senhor da paz? A sua paz, para ela ser a paz verdadeira, você deve pensar primeiro quem está lhe concedendo. Sua esposa não pode lhe dar paz. Alguns já notaram isso. Seu marido não pode lhe dar paz. Algumas irmãs até têm orado, erradamente. Senhor, faça o favor de levar, Teu filho não pode te dar paz. Já escutei de pais que hoje são avós dizendo o seguinte: crescem os filhos, cresce a preocupação. Por quê? Porque filho não pode dar paz. Os filhos crescem com os seus ensinamentos, mas chegam numa certa idade, eles começam a acreditar naquilo que os de fora dizem, não no que você, pai e mãe, falou. Eles acham que estão descobrindo a América. Pela graça de Deus, podem voltar arrependidos e quebrados para terem uma nova chance. Mas se Deus não conceder esta graça, eles se perderão e, além de quebrados, Jesus diz, serão também moídos. Não só despedaçados, mas virarão pó.
Filho não pode te dar paz. Pai e mãe não podem te dar paz. Pessoas que estão apegadas a seus pais extremamente, de repente são surrupiados pela morte. E quando voltam para casa, nunca mais verão sua mãe ou seu pai. Enquanto viverem, sua paz depende deles. Sua paz depende de quem? Sua paz vem do Senhor da paz. Aquele que assumiu a inimizade que você tinha contra Deus na cruz do Calvário e sofreu não só a separação, mas o próprio ódio de Deus, que deveria cair sobre mim e sobre você, e caiu sobre ele naquele madeiro maldito do Gólgota, foi para o fundo do sepulcro, tomando sobre si a pior miséria que um ser humano pode enfrentar, que é o túmulo, é o rebaixamento total. Mas o Pai o exaltou. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o príncipe da paz. E sobre o príncipe da paz não há ninguém que possa vencer. Sobre ele ninguém pode exercer poder maior. Porque ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o príncipe da paz. Ele fez a paz de nós uns com os outros e de nós com Deus, para podermos chegar ao Pai hoje em acesso aberto, entrada franca diante do nosso Deus, para sermos recebidos em ocasião oportuna e vivermos em paz durante nossa jornada nesta terra, até chegarmos às alturas celestiais, seja pela morte, que também não vai nos deter, ou seja pela vinda do nosso Senhor, quando o encontraremos vivo, esplendoroso, majestoso, cheio de glória e poder. Este é o Senhor da paz, que trouxe a paz para a tua vida. Por meio dele você tem paz com Deus. Nada pode tirar esta paz. Viva isto com o Senhor. É isto que Paulo desejava aos Tessalonicenses, e é isso que eu desejo para você. Tenha a paz do Senhor da paz. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar.